fez uma declaração lamentável. Isso que eu já disse. A Procuradoria-Geral da República vai avaliar se existe crime de homofobia em uma declaração recente do presidente Jair Bolsonaro. Em discurso a apoiadores, Bolsonaro diz que não quer deturpação das crianças nas escolas, afirmando, abre aspas, a gente quer que o Joãozinho seja Joãozinho e a Mariazinha seja Mariazinha a vida toda, fecha aspas. O pedido de investigação foi enviado ao STF pela vereadora de São Paulo, Érica Hilton, do PSOL. Marco Antônio. É muito fácil isso daí, envolve contexto, é só você analisar contexto. O que existe hoje é uma espécie de alusão da esquerda, principalmente do movimento LGBT, à disforia de gênero como se fosse algo natural, algo bom, algo positivo. E eles estão tratando de maneira inconsequente e irresponsável a questão da disforia de gênero. Ela comete uma parcela das pessoas, não é algo que as pessoas tratam de maneira alegre, feliz. Uma pessoa que se enxerga como outra, de outro gênero, presa num corpo que não é dela, primeiro que corresponde a uma parcela ínfima da sociedade. Só que a esquerda levantou isso como se fosse uma bandeira de direitos e prerrogativas, como se fosse uma coisa positiva. E não é uma questão médica que deve ser encarada de maneira séria e envolve uma série de tratamentos que devem ser encarados de maneira séria. Transição hormonal não é piada e não pode ser feito de maneira inconsequente em criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então tem que tomar muito cuidado com a maneira como esse pessoal encara o discurso. E o discurso orientação médica, orientação sexual é... Não é orientação sexual, viu? Ele está falando aqui de questão relacionada à disforia de gênero. Joãozinho é Joãozinho, Joãozinho não é Maria. Maria é Maria, homem é homem, mulher é mulher. Acha que é Maria? Então, é uma questão de disforia de gênero. Não deve ser tratada de maneira inconsequente. Tem que levar para o médico? Ou como se... Você tem que saber o que está acontecendo com seu filho. Agora, o que existe hoje é um discurso de incentivo a isso pela esquerda. Não tem discurso de incentivo, coisa nenhuma. Existe, tem um documentário excelente do Matt Walsh, que foi produzido pelo Daily Wire, que fala What is a Woman? E daí ele vai para os professores e pergunta o que é uma mulher. E assim, professores universitários se sentem, inclusive, acuados pela pergunta. Eles acham que é uma pergunta ofensiva. Quando ele vira e fala, mas mulher não é quem nasce com sexo feminino, com órgão feminino, com a genitália feminina, e eles acham isso ofensivo. A gente chegou num ponto tão maluco do debate político com relação ao identitarismo que existe uma fixação com relação à disforia de gênero que deveria ser encarada dentro da literatura médica como era já há muito tempo. A política se distancia da realidade dessas pessoas para falar sobre esse tema sem aprofundar nos sentimentos que estão envolvidos nessa questão? William, você sabe que outro dia eu conversava com alguém aqui na Jovem Pan, não me lembro com quem foi, que eu acho cada vez mais relevante a releitura de Nelson Rodrigues, um autor conservador, o Nelson Rodrigues, mas que é um dos principais teatrólogos da história do Brasil e tem uma vasta obra aí de romances, crônicas, enfim. E o Nelson Rodrigues tratava muito, tinha como grande objeto a família brasileira. Você sabe por quê? O Nelson Rodrigues adorava tratar o falso moralismo de muitas famílias brasileiras, principalmente aquelas lá mais a elite, aquelas que tinham um poder de formar opiniões muito maior do que as outras. Então, o discurso para consumo interno era um. O discurso para consumo externo era um. O discurso, as suas práticas, muitas vezes, quando pressionadas por uma realidade que lhes era adversa, era totalmente diferente. Tá meio perdido então, por aí, exemplo, você vê, olha, eu sou contra o aborto. Nossa, mas a minha filha, minha sobrinha engravidou e tal, vamos correr para uma clínica clandestina. É muito isso. Esse pode ser você. É muito isso. Então, acho que a maioria do povo esse não pensa público assim. Arquiconservador, porque é o seguinte, quem é que leva, por exemplo, filha rica em clínica bacana? Você está presumindo uma situação dramática. Quem leva filha rica... Eu não faria isso se eu fosse você não. Você presume muita coisa. Quem leva uma filha escondida numa clínica bacana é quem tem grana, quem pode e quem incorpora
esse discurso falso moralista. Peraí. Alguém explica para o Piperno que estupro não é permitido? Aborto não é permitido no Brasil? Então. Mas alguém explica para ele? Mas os falsos moralistas... Que você tem as excludentes de licitude só? Alguém tem que explicar ao Piperno. Os falsos moralistas ignoram não é permitido. isso. Porque é o seguinte, no Brasil, quem quiser fazer aborto, faz. Cadê o seu dado? Tá cheio de clínica aí. Mas você tem o dado disso? Opa, todo mundo sabe, qualquer jornal, portal, você sabe. Então na próxima você traz. Fazem. Vamos fazer assim, na próxima você traz. Eu vou trazer quantos abortos se fazem clandestinamente no Brasil. Você está devagando. Porque é o seguinte, é exatamente essa extrema-direita clandestina, predatória, mas aí voltamos para esse tema. Vai lá. Então o presidente que gosta do Joãozinho e gosta da Marinha, ele sempre foi. Então, vamos lá, vamos parar com isso, né? Eu acho que a nossa audiência e todo mundo que escuta a gente, independentemente de concordar comigo ou não, cansou já desse papo do Piperno de você discorda de mim, você é fascista. Esses são os gatilhos. Eles precisam desses gatilhos, porque a argumentação deles é pobre, é aquela falso moralista. Da extrema-direita predatória é isso. Vamos lá. Esses gatilhos... Falso moralista. Esses gatilhos e são aproveita, joga um comunismo no fim para ver se incendeia mais. Esses gatilhos são muito ruins. Então é o seguinte, você discorda de mim, você é fascista, você é machista, misógino, você é transfóbico, que agora inventaram. Então é o seguinte, esse é um debate que existe, é um debate que está posto. A gente não pode brincar de correr para fazer transição hormonal em criança, isso é uma coisa séria. A gente tem a Ana Paula Henkel, que participa dos Pingos nos Is, que fala sobre homens biológicos participando em modalidades femininas e como isso é ruim para o esporte feminino e como prejudica as mulheres. Então a gente não pode, uma opinião consensual. A gente não pode deixar, né, a contaminação dessa brincadeira de mau gosto desse pessoal do PSOL de falar que você discorda de mim, portanto você é transfóbico e eu vou interditar o debate, vou acabar com você e vou criminalizar a sua conduta. Isso é ridículo. Isso fere a liberdade de expressão, isso fere o bom senso e a razoabilidade do ponto de vista, inclusive, científico. O comício, vamos lá. Não. Vamos assistir o comício. Gente, isso daí não tem... Vamos bater pau pro comício. Não precisa... Eu sei que você gostou do argumento. Nossa. Eu agradeço que você gostou do argumento, mas é muito simples. Piperno, você só tem que aceitar que não querer discutir e apontar pro outro e chamar de transfóbico é querer acabar com a liberdade de expressão das pessoas. Não, de jeito nenhum. Mas, o presidente tem todo o direito de se expressar. Pelo jeito não, você quer criminalizá-lo? Não, o presidente... Então você está falando que tem razão a investigação? O presidente tem todo o direito de falar o que ele bem entende. E, aliás, quanto mais ele fala, é melhor. Porque aí a gente conhece mais e... eu ia, enfim, fazer um complemento. Então, responde a pergunta do GC. Da lei eleitoral... Responde a pergunta do GC. Ele deve ser investigado por homofobia, por uma fala? Investigado? Se quem propôs a ação acha que deve... Leva a ação. Não, você como juiz, você recebeu o pedido, você está defendendo a liberdade de expressão aqui, você está falando isso. Agora você vai se contradizer. Ele deve ser investigado por homofobia? Ele vai ser investigado, se ele for inocentado, arquivo e acabou. Não é isso. Você como juiz recebeu a petição, você acha que ele deve ser investigado por homofobia, por crime de homofobia? E por que eu arquivaria isso? Eu quero por saber, uma frase? Eu quero saber a circunstância, eu quero saber o contexto. Então você vai criminalizar discurso, Não, não vou criminalizar discurso. Você está querendo sair pela tangente, você vai criminalizar discurso. Eu quero entender o que aconteceu. Antes ele falou o que ele falou, acabou, não tem mais nada. Não é que ele falou o que ele falou. Não é só isso, não. Vamos, inclusive, entender o contexto das coisas. Vamos lá. Porque é muito fácil jogar isso na conta da liberdade de expressão de alguém que nunca foi exatamente um defensor disso. Agora, vamos investigar.